Meu vizinho jogou carne com vidro moído para o meu cachorro no quintal e eu decidi que a polícia não vai ser necessária para resolver isso. Eu sempre soube que o convívio em sociedade é uma bomba relógio, mas nunca imaginei que o detonador seria um senhor de 60 e poucos anos que mora na casa ao lado. Eu tenho um Golden Retriever chamado Barney, de 3 anos. Quem conhece a raça sabe, é um cachorro que não tem um pingo de maldade no corpo. Se um ladrão entrasse aqui, o Barney provavelmente lamberia a mão dele e mostraria onde fica a TV. Mas para o seu Cláudio, meu vizinho da direita, o Barney era a encarnação do demônio apenas por existir. O Cláudio é aquele tipo de aposentado amargo, viúvo, que passa o dia vigiando a rua pela fresta da persiana. Desde que mudei para essa casa, há 2 anos, ele reclama. Reclama se o carteiro para a moto na frente do portão dele, reclama se cai folha da minha árvore na calçada dele e, principalmente, reclama do cachorro. Ele dizia que o cheiro de bicho invadia a casa dele, o que é mentira. Meu quintal é lavado dia sim, dia não, e que o latido o impedia de dormir, mesmo o Barney só latindo quando houve barulho estranho no portão. A Guerra Fria esquentou no último domingo. Era uma tarde abafada, típica antes da chuva de verão. Eu estava na sala vendo TV e percebi um silêncio estranho vindo do quintal. O Barney estava lá fora. Geralmente ele fica deitado no piso frio da varanda ou brincando com uma bolinha velha. Mas o silêncio estava absoluto. Instinto de dono não falha. Senti um arrepio na nuca e levantei rápido, correndo para a porta de vidro que dá para os fundos. O Barney estava no canto do muro que divide minha casa com a do Cláudio. Ele estava cheirando algo no chão, com o rabo abanando, prestes a abocanhar. Barney, não! Eu gritei com uma voz tão gutural que minha garganta ardeu. O cachorro assustou e recuou. Eu corri até lá, descalço mesmo, pisando na grama quente. No chão, havia 3 pedaços grandes de carne de segunda, crua. Parecia acém, mas havia algo brilhando no meio da carne vermelha. Me abaixei para olhar de perto e meu sangue gelou. A carne estava recheada, como se fosse um rocambole macabro. Dentro, havia cacos de vidro moído, daqueles bem finos, misturados com uns grânulos azulados que eu reconheci na hora. Chumbinho, veneno de rato. Aquilo não era para assustar, aquilo era para matar. Era para perfurar o estômago do meu cachorro e fazer ele ter uma hemorragia interna lenta e dolorosa, enquanto o veneno paralisava o sistema nervoso dele. Eu peguei a carne com a ponta dos dedos, sentindo o vidro espetar minha pele, e olhei para cima. O muro tem 2,5 metros. Ninguém joga isso sem querer. Foi quando eu vi. Na janela do 2º andar da casa vizinha, a cortina se mexeu. O rosto do Cláudio estava lá. Ele não estava se escondendo. Ele estava observando. Quando nossos olhares se cruzaram, ele não demonstrou medo. Ele sorriu. Um sorriso de canto de boca, cínico de quem diz: "Dessa vez ele escapou, mas na próxima eu acerto." E fechou a cortina devagar. Minha primeira reação foi tremer. Uma tremedeira de adrenalina pura, de ódio, de vontade de pular aquele muro e arrebentar a cara dele no soco até ele engolir aquela carne com vidro. Eu peguei o celular para ligar para a polícia. Disquei o 1, o 9 e parei. Lembrei do caso da vizinha da frente, a dona Mirtes, que teve o gato envenenado ano passado. Ela chamou a polícia. Fizeram um BO. O delegado disse que não tinha provas suficientes de autoria, e ficou por isso mesmo. O gato morreu e o assassino continuou regando as plantas na calçada. Se eu chamasse a polícia agora, o Cláudio diria que não foi ele. Diria que alguém jogou da rua. A carne seria apreendida, eu perderia horas na delegacia e voltaria para casa com um papel inútil na mão e um alvo nas costas do meu cachorro. O Cláudio saberia que a justiça não funciona. Ele tentaria de novo. E na próxima, ele poderia jogar quando eu não estivesse em casa. Eu desliguei o celular. Olhei para o Barney, que me olhava com aquela cara de inocência, sem saber que quase morreu. Não. Delegacia não. BO não. O Cláudio queria guerra? Ele achou que estava lidando com um vizinho pacífico que segue as regras. Mas ele esqueceu de um detalhe. Antes de virar esse cara tranquilo de escritório, eu tive uma vida bem diferente. Eu sei como as coisas funcionam quando a lei falha. Peguei a carne envenenada, coloquei num saco plástico grosso e guardei no meu freezer, lá no fundo, atrás dos potes de feijão. Aquilo não era lixo, aquilo era a prova. E também era a munição. Entrei em casa, tranquei o Barney na sala e fui para o meu escritório. Abri a gaveta trancada, onde guardo algumas ferramentas específicas do meu passado. O Cláudio gosta de observar? Gosta de jogar coisas pelo muro? Eu vou transformar a vida desse velho num inferno tão grande que ele vai desejar nunca ter olhado para o meu quintal. E o melhor, ninguém nunca vai poder provar que fui eu. Edit 1. Para quem está perguntando, o Barney está bem. Eu lavei o focinho dele com água corrente só por garantia, caso ele tenha lambido o veneno, e dei carvão ativado que eu tenho no kit de emergência. Ele está
está dormindo no sofá agora. Edit 2. Não vou dar detalhes do meu passado por questões óbvias, mas digamos que eu trabalhei com instalação de sistemas de segurança e monitoramento ofensivo. Eu sei invadir redes, sei sobre elétrica e sei como deixar alguém paranoico sem encostar um dedo na pessoa. Edit 3. Vi o Cláudio saindo agora há pouco para ir na padaria. Ele anda todo pimpão, achando que venceu porque não viu viatura na minha porta. Mal sabe ele que eu já comecei a mapear a rotina dele. Transformei minha casa em uma fortaleza de vigilância e comecei um jogo psicológico para mostrar ao vizinho que ele mexeu com a pessoa errada. A noite caiu sobre o bairro, mas a escuridão era exatamente o que eu precisava. Enquanto o Barney dormia pesadamente no tapete da sala, sob o efeito calmante do carvão ativado e do estresse pós-traumático que eu sentia por ele, eu não preguei o olho. A raiva quente da tarde tinha se solidificado em algo muito mais perigoso, um planejamento frio e meticuloso. O Cláudio achou que tinha atacado um dono de cachorro comum, desses que fazem escândalo no portão e depois choram no Facebook. Ele não sabia que tinha declarado guerra a um especialista em segurança que sabia exatamente como desmontar a sanidade de alguém sem encostar um dedo na pessoa. Minha primeira providência foi blindar o perímetro. Fui até a garagem onde guardo minhas caixas de equipamentos antigos de trabalho. Peguei 3 câmeras de alta resolução com visão noturna infravermelha e lentes de longo alcance. Não eram câmeras de segurança comuns, dessas brancas que todo mundo vê. Eram microcâmeras do tamanho de uma tampa de caneta, feitas para serem escondidas em frestas de muros e folhagens. Instalei a primeira na calha do telhado, apontada diretamente para a janela do quarto do Cláudio, aquela de onde ele sorriu para mim. Instalei a segunda camuflada na trepadeira do muro divisório, cobrindo todo o quintal dele. E a terceira coloquei virada para a rua, focada na porta de entrada dele. Tudo isso sem acender uma luz, movendo-me no meu próprio quintal como uma sombra. Conectei tudo ao meu servidor pessoal no escritório. A partir daquele momento, se o Cláudio coçasse o nariz na varanda dele, eu saberia. Voltei para o escritório, sentei na minha cadeira ergonômica e liguei os monitores. As imagens surgiram em preto e branco, nítidas. A casa dele estava escura, exceto pela luz azulada de uma televisão no quarto dele. Ele estava acordado. Abri meu notebook e iniciei a varredura de redes sem fio. Como eu suspeitava, o sinal do Wi-Fi dele chegava forte no meu escritório, já que as casas eram coladas. O nome da rede era Cláudio Vivo. A segurança era o padrão WPA2, mas pessoas da idade dele raramente mudam a senha padrão que vem embaixo do roteador, ou usam senhas óbvias. Tentei a data de nascimento dele, que eu consegui facilmente puxando a capivara dele num site de consulta pública, usando o endereço. Nada. Tentei o número do telefone fixo dele. Nada. Tentei uma sequência numérica simples. Middle 0345678. Conectado. Eu quase ri. O homem que tentou matar meu cachorro com uma armadilha sofisticada de vidro e veneno usava a senha mais estúpida do mundo para proteger sua vida digital. Agora eu estava dentro da rede dele. Eu não queria roubar dados bancários. Isso é crime de estelionato e eu não sou ladrão. Eu queria informação. Eu queria saber o que passava na cabeça daquele sádico. Acesse o painel do roteador. Bloqueei o acesso de alguns dispositivos para deixar a conexão lenta, só para irritar. Mas meu foco era o histórico de navegação, que o provedor dele não criptografava direito naquelas configurações antigas. Comecei a ver os logs de acesso dos últimos dias. Veneno de rato chumbinho comprar online. Como moer vidro garrafa. Sintomas hemorragia interna cães. Quanto tempo demora para cachorro morrer veneno? Ler aquilo foi como levar um soco no estômago novamente. Não foi um momento de fúria passageira. Foi premeditado. Ele estudou como matar o Barney. Ele pesquisou o sofrimento. Aquilo confirmou que eu não podia ter piedade. Se eu não agisse, ele tentaria de novo, e de forma mais eficiente. Mas eu precisava dar um aviso. Um aviso de que eu sabia. Vi na lista de dispositivos conectados à rede dele uma impressora HP Wireless. Ela estava online, provavelmente em stand-by no escritório ou na sala dele. Abri o editor de texto. Escrevi apenas uma frase, em fonte Arial tamanho 72, negrito. Cuidado com o que você joga no quintal dos outros. O vidro pode cortar você. Mandei imprimir. Pelas minhas câmeras, vi a luz de um cômodo no andar de baixo da casa dele acender segundos depois. Ele tinha ouvido a impressora ligar sozinha no meio da madrugada. Vi a silhueta dele passando pela janela da sala. Ele pegou o papel. Ele ficou parado, estático, olhando para a folha por um longo minuto. Depois, ele foi até a janela e olhou para a minha casa. Eu estava no escuro, vendo tudo pelo monitor. Ele apagou a luz rapidamente e fechou a cortina com força. O medo tinha sido plantado, mas isso não era suficiente.
Eu precisava devolver a arma do crime. Esperei até as 4 da manhã. O bairro estava morto. O silêncio era absoluto. Peguei o saco plástico com a carne envenenada que estava no meu freezer. O rocambole de vidro e chumbinho estava congelado, duro como uma pedra. Saí de casa pela porta da frente, descalço para não fazer barulho de sapatos na calçada. O ar estava fresco. Olhei para a câmera que eu mesmo tinha instalado na rua. Ponto cego calculado. Caminhei até o portão dele. A caixa de correio dele era daquelas de grade, embutida no muro. Com cuidado cirúrgico, coloquei o pedaço de carne congelada dentro da caixa de correio, bem em cima das contas de luz que ele não tinha recolhido. A mensagem era clara. Eu não fui à polícia. Eu devolvi o veneno. Eu sei o que você fez. Voltei para casa, tranquei a porta e fui para o escritório monitorar. Às 7 da manhã, o Cláudio saiu para pegar o jornal como fazia todo dia. Eu dei um zoom na câmera 3. Vi o momento exato em que ele enfiou a mão na caixa de correio e puxou, em vez de papel, um saco plástico gelado e úmido. A carne já estava descongelando e soltando sangue. Ele soltou o saco no chão como se fosse uma granada. O sangue da carne manchou o piso de pedra Miracema da entrada dele. Ele olhou para a carne, viu os cacos de vidro brilhando no meio da massa vermelha. Ele olhou para a minha casa. O rosto dele estava pálido, uma máscara de terror. Ele olhou para os lados para ver se algum vizinho tinha visto. Não havia ninguém. Ele pegou o saco com a ponta dos dedos, tremendo, e correu para dentro de casa. Minha providência inicial estava tomada. Eu tirei o sono dele. Eu invadi a casa dele, digitalmente e fisicamente através da impressora, e devolvi a ameaça. Mas a parte do suspense veio depois. Enquanto eu monitorava as câmeras durante a manhã, tomando meu café e fazendo carinho no Barney, percebi algo estranho na rotina do Cláudio. Depois de recolher a carne, ele não ficou na sala. Ele foi para os fundos da casa dele. A minha câmera 2, camuflada na trepadeira, pegava o quintal dele. O quintal do Cláudio era cimentado, sem vida, exceto por um quartinho de despejo no fundo, trancado com um cadeado grande, desproporcional para uma porta de madeira simples. Eu vi o Cláudio sair da casa com o saco de carne na mão. Ele olhou para o meu muro, paranoico. Ele foi até esse quartinho. Abriu o cadeado, mas ele não jogou a carne no lixo. Ele entrou no quartinho com a carne e fechou a porta. Fiquei observando pelo monitor. Ele ficou lá dentro por 10 minutos. Quando saiu, estava sem o saco de carne. E o mais perturbador, ele saiu limpando as mãos na calça, com uma expressão que não era mais de medo, era de alívio, como se ele tivesse dado uma utilidade para aquilo. Meu sangue gelou de novo. Ele não jogou o veneno fora. Ele deu o veneno para alguma coisa que vive naquele quarto. Eu aumentei o volume do microfone direcional que apontei para o quintal dele. O som era apenas de vento e carros distantes. Mas, focando no áudio, colocando fones de isolamento de ruído, eu ouvi, vindo de dentro do quartinho trancado. Não era um latido, não era um miado, era um som de arranhão, unhas fortes arranhando madeira, e uma respiração pesada, rouca, screech, screech. O Cláudio não tentou matar o Barney só porque odeia cachorros. Ele tentou matar o Barney porque ele tem algo lá naquele quarto, algo que ele alimenta com carne crua, e ele não queria que o meu cachorro, com o faro apurado, ficasse latindo no muro e chamasse a atenção para o segredo dele. Eu recostei na cadeira. A guerra com o vizinho tinha acabado de mudar de nível. Eu achei que estava lidando com um velho ranzinza assassino de cães. Agora, eu desconfiava que estava morando ao lado de algo muito pior. E eu precisava descobrir o que estava comendo vidro e veneno naquele quartinho sem morrer. Edit 1. Instalei um software de monitoramento de áudio que grava e amplifica sons baixos. O barulho no quartinho não para. Parece que tem algo andando em círculos lá dentro. É um passo pesado. Não é rato. Edit 2. O Cláudio saiu de novo agora à tarde. Ele foi numa loja de ferragens e voltou com sacos de cal virgem e cordas grossas. O que ele vai fazer? Edit 3. A impressora dele. Eu mandei outra mensagem agora há pouco quando ele voltou. Escrevi: eu sei o que tem no quarto dos fundos. Dessa vez ele não acendeu a luz. Ele fechou todas as janelas da casa com tábuas. Ele está se barricando. O velho surtou de vez, ou ele está se preparando para algo. Invadi o quintal do vizinho de madrugada e descobri que o quartinho dos fundos não era um abrigo, mas sim um matadouro particular. A tarde de terça-feira arrastou-se com uma lentidão angustiante sob um céu de chumbo que prometia uma daquelas tempestades tropicais que lavam a alma e alagam a cidade.
Da janela do meu escritório, protegido pela penumbra das cortinas fechadas e pelo brilho frio dos meus 6 monitores de vigilância, eu observei a transformação da casa ao lado. O que antes era apenas a residência mal cuidada de um aposentado amargo estava se transformando, tábua por tábua, prego por prego, em uma fortaleza de paranoia. O Cláudio passou o dia inteiro martelando. O som rítmico, seco e violento do martelo contra a madeira ecoava pelo bairro silencioso, fazendo os cachorros da rua latirem em resposta. Ele não estava apenas fechando as janelas, ele estava vedando a casa. Vi quando ele arrastou um armário pesado para bloquear a porta da frente, vi quando ele subiu numa escada bamba para pregar compensado naval nas janelas do andar superior. Ele estava se preparando para um cerco. A minha mensagem impressa, "Eu sei o que tem no quarto dos fundos", tinha atingido o nervo exposto da loucura dele. Ele sabia que eu sabia. Ou pelo menos ele sabia que eu era uma ameaça real ao segredo que ele guardava naquele cubículo de alvenaria no fundo do terreno. Enquanto ele trabalhava na barricada, eu trabalhava na inteligência. O software de tratamento de áudio que eu havia configurado para filtrar o ruído ambiente do microfone direcional estava rodando há 4 horas. Eu isolei as frequências graves, removi o som do vento e dos carros que passavam na avenida principal a 2 quarteirões dali. O resultado, que eu ouvia através dos meus fones de cancelamento de ruído profissional, era de gelar o sangue nas veias. Não era apenas um arranhão na porta. O som que vinha de dentro do quartinho era uma respiração. Mas não era uma respiração normal. Era um som úmido, borbulhante, intercalado com estalos secos que pareciam ossos sendo mastigados ou quebrados. E havia gemidos. Gemidos baixos, guturais, de dor e de fúria contida. O que quer que estivesse lá dentro tinha comido a carne com vidro. O vidro estava fazendo efeito. Estava cortando por dentro. E a criatura, fosse o que fosse, não tinha morrido. Ela estava resistindo. A vitalidade daquilo me assustava mais do que a maldade do Cláudio. Um animal normal teria entrado em choque hipovolêmico em poucas horas. Aquilo continuava andando, arranhando, respirando ódio. Às 11 da noite, a chuva finalmente começou. Foi uma tempestade torrencial, com trovões que faziam as janelas da minha casa vibrarem. O barulho da água batendo no telhado era ensurdecedor, o que, para os meus propósitos, era perfeito. A chuva encobriria qualquer som que eu fizesse. O Barney estava encolhido debaixo da minha mesa, tremendo de medo dos trovões. Fiz um carinho na cabeça dele, prometendo silenciosamente que aquilo acabaria naquela noite. 00:30. As luzes da casa do Cláudio estavam apagadas, mas eu sabia que ele não estava dormindo. Pelas câmeras térmicas, eu via o calor do corpo dele andando de um lado para o outro na sala, como um animal enjaulado. Ele estava vigiando a entrada da frente. Ele esperava que eu, ou a polícia, entrássemos pela porta. Ele não esperava que eu fosse entrar pelo único lugar que ele achava seguro, o fundo. À 1h15 da manhã, o portão da garagem dele abriu. O motor do carro velho dele, um Santana Quantum enferrujado, tossiu antes de pegar. Eu vi pelas câmeras ele saindo de ré, com o carro pesado, a suspensão traseira arriada. Ele estava levando algo, ou indo buscar algo. Talvez fosse desovar o que tinha morrido no quarto, ou talvez buscar mais comida, não importava. Ele tinha saído. Essa era a minha janela de oportunidade. Eu tinha, no máximo, 40 minutos. Vesti minha roupa tática antiga, calça preta de hip-stop, coturnos silenciosos com solado de borracha macia, camisa de manga longa preta para evitar arranhões e deixar DNA na pele dele, luvas de Kevlar resistentes a corte e uma balaclava. Na cintura levei apenas o essencial, uma lanterna tática de lumens altos, um bastão retrátil de aço, um spray de pimenta de uso policial, gel para não voltar no meu rosto com o vento, e a minha ferramenta principal para a noite, um endoscópio industrial, uma câmera de fibra ótica flexível conectada ao meu celular, que eu podia passar por baixo, de portas ou frestas. Fui para o meu quintal. A chuva caía pesada, encharcando minha roupa em segundos. O muro era alto, mas eu tinha deixado uma escada de alumínio preparada atrás da casinha de máquinas da piscina. Subi com agilidade, cuidando para não escorregar. No topo do muro, olhei para o outro lado. O quintal do Cláudio era um pântano de escuridão e lama. Não havia luzes de sensor, não havia câmeras, além das minhas. Desci pelo outro lado, usando a trepadeira como apoio, aterrissando no chão cimentado com um som abafado pela tempestade. O cheiro me atingiu antes mesmo de eu me aproximar do quartinho. Era um cheiro doce e podre, misturado com o cheiro metálico de sangue velho e fezes. Era o cheiro de morte. Não de uma morte recente, mas de camadas de morte acumuladas ao longo de meses ou anos. A chuva tentava lavar, mas aquele odor estava impregnado no concreto. Eu tive que segurar a respiração para não ter um reflexo de vômito. Caminhei em direção ao quartinho. Era
Era uma construção de alvenaria crua, tijolo baiano sem reboco, com uma porta de madeira maciça inchada pela umidade e fechada com aquele cadeado desproporcional. O telhado era de telha de amianto, baixo. Parei na frente da porta. O som lá de dentro parou assim que me aproximei. A coisa sabia que eu estava ali. Ela sentiu meu cheiro ou ouviu meus passos, mesmo com a chuva. Um silêncio tenso se instalou, quebrado apenas pelos trovões. Peguei o endoscópio do bolso, conectei no celular, diminuí o brilho da tela para o mínimo possível. A porta não tinha fresta embaixo. Estava vedada com um pano sujo por dentro, mas havia um buraco na alvenaria, onde passava um cano de PVC antigo, provavelmente uma saída de água ou ventilação improvisada, na altura do meu joelho. Ajoelhei-me na lama misturada com água da chuva. Introduzi a sonda da câmera pelo cano de PVC. A luz de LED na ponta da câmera iluminou o interior. Olhei para a tela do celular. A imagem tremia conforme eu empurrava o cabo flexível. Primeiro, vi o chão. Havia serragem, muita serragem, misturada com manchas escuras que eu sabia serem sangue seco. No canto, vi sacos de cal virgem rasgados. O pó branco estava espalhado, tentando secar os fluidos corporais que encharcavam o chão. Havia ossos. Ossos limpos, brancos, empilhados num canto. Fêmures. Crânios. Eram crânios de cachorro. Dezenas deles. Alguns pequenos de poodles ou vira-latas, outros maiores. Aquele lugar era um cemitério. O Cláudio recolhia animais, talvez da rua, talvez de anúncios de doação, e os trazia para cá. Girei a câmera para o outro lado do cômodo. E então eu vi, no canto oposto, acorrentado à parede por uma corrente grossa de navio chumbada no concreto, estava um monstro. Não era um monstro sobrenatural. Era algo muito mais triste e aterrorizante. Era um cachorro, mas era imenso. Parecia uma mistura genética bizarra de fila brasileiro com pitbull ou presa canário. O animal era uma montanha de músculos e cicatrizes. As orelhas tinham sido cortadas rente ao crânio de forma amadora, deixando cicatrizes irregulares. O focinho estava em carne viva, provavelmente de tanto tentar morder a grade ou a parede. Mas o pior era o estado dele agora. Ele estava deitado, ofegante. Havia uma poça de sangue fresco e vômito na frente dele, cheia de pedaços de carne crua e vidro brilhante. Ele tinha expelido o veneno. O organismo daquela besta era tão forte que rejeitou a morte imediata. Mas ele estava sofrendo. Os olhos dele, que brilharam na luz do LED da câmera, eram amarelos, injetados de sangue, e transmitiam uma loucura pura. Aquele animal tinha sido torturado, espancado, privado de luz e comida, transformado numa máquina de matar. Ele não era mais um cachorro. Ele era uma arma biológica feita de ódio e dentes. De repente, a câmera captou um movimento rápido. O cão percebeu a luz do endoscópio. Numa velocidade impossível para um animal ferido, ele se lançou contra a parede onde estava o buraco do cano. Bam! A parede do quartinho estremeceu. Eu caí para trás na lama, puxando o endoscópio. Ouvi o som de dentes triturando o plástico do cano de PVC lá dentro. Um rugido abafado, que parecia vir das profundezas do inferno, ecoou. Ele queria sair. E se aquela corrente cedesse, ou se a porta de madeira podre quebrasse com o impacto, eu estaria morto em segundos. Nem o bastão, nem o spray parariam aquilo. Recuei, ofegante, guardando o equipamento. Eu tinha visto o suficiente. O Cláudio não era apenas um vizinho ruim. Ele era um psicopata que criava cães de briga, ou pior, criava cães para satisfazer algum sadismo pessoal de ver outros animais sendo estraçalhados. Os ossos no canto provavam que aquele monstro era alimentado com outros cães. O Barney seria o próximo prato principal. Eu precisava sair dali. Já tinha passado 20 minutos. O Cláudio podia voltar a qualquer momento. Corri em direção ao muro para pular de volta. Foi quando o feixe de luz de um farol varreu o muro da casa vizinha. O portão da garagem estava abrindo. Ele tinha voltado, muito antes do previsto. Eu estava no meio do quintal dele, exposto. Se eu subisse na escada agora, ele me veria silhuetado contra a luz da rua ou do farol do carro. Eu seria um alvo fácil. E eu sabia que ele tinha voltado com suprimentos. Provavelmente ferramentas. Talvez uma arma. Não dava tempo de pular. Olhei ao redor desesperado. Havia uma pilha de entulho coberta por uma lona azul rasgada no canto oposto ao quartinho, perto da lavanderia externa. Mergulhei para trás da pilha de entulho e me cobri com a lona suja e molhada, rezando para que o cheiro de mofo disfarçasse o meu cheiro. O Santana entrou na garagem. O motor desligou. A porta do carro bateu. Ouvi os passos pesados do Cláudio no cimento. Ele arrastava algo pesado. Ele não entrou na casa. Ele veio direto para o
quintal. Pela fresta da lona eu vi. Ele estava vestindo uma capa de chuva amarela, daquelas de obra, manchada de marrom. Ele arrastava um saco preto grande, daqueles de lixo reforçado, mas com um formato que não era de lixo. Tinha o tamanho de um corpo, ou de um animal grande morto. Ele parou na frente do quartinho. O cão lá dentro começou a rosnar e se jogar contra a porta, sentindo o cheiro do dono, ou do algoz. "Quieto, Satanás!" O Cláudio gritou, chutando a porta com força. "Tá com dor de barriga, é? Comeu o que não devia? Eu trouxe o remédio pra você." Ele riu. Uma risada seca, maníaca. Ele largou o saco no chão, abriu o cadeado. "Hoje você vai comer fresco, pra curar esse estômago. E amanhã a gente vai testar se você tá pronto pra pegar o Golden do vizinho. Eu vou jogar você por cima do muro, meu filho. E você vai fazer a festa." Meu coração parou. O plano dele não era me envenenar mais. O plano dele era soltar aquela besta no meu quintal, jogar por cima do muro. Ele tinha cordas, ele tinha força e alavancas. Se ele içasse aquele monstro e soltasse no meu quintal, o Barney duraria 3 segundos. E se eu tentasse intervir, eu também morreria. O Cláudio abriu a porta do quartinho. O cheiro podre explodiu pra fora, invadindo o quintal. Ele arrastou o saco preto pra dentro. Eu ouvi o som de carne sendo rasgada. Ouvi o cão ganindo e comendo ao mesmo tempo. O Cláudio saiu, trancou o cadeado de novo e ficou parado ali, na chuva, olhando para o meu muro, olhando para a janela do meu quarto. Logo, ele sussurrou. Ele voltou para dentro da casa, apagando a luz da varanda. Esperei 10 minutos, tremendo de frio e terror. Saí debaixo da lona, escalei o muro com a velocidade de quem foge da morte e caí no meu gramado. Entrei em casa, tranquei a porta, tranquei as janelas, ativei o alarme perimetral. Fui para o chuveiro e lavei a pele com bucha vegetal até sangrar, tentando tirar o cheiro daquele lugar. Mas o cheiro estava na minha alma agora. Eu sequei o cabelo, vesti uma roupa limpa e fui para o escritório. Não havia mais dúvida. Não havia mais jogo psicológico. Amanhã ele tentaria jogar o monstro aqui. Eu não podia esperar. A polícia não chegaria a tempo. E se chegasse, o Cláudio esconderia o cachorro ou diria que era cão de guarda. E o saco preto que ele levou? O que tinha ali? Outro cachorro morto? Uma pessoa? Eu não podia arriscar descobrir da pior maneira. Abri minha gaveta de soluções definitivas. Lá dentro, havia um dispositivo que eu construí anos atrás e nunca usei. Um gerador de pulso eletromagnético direcionado? Não. Muito complexo. Havia algo mais simples e letal. Um sistema de injeção de gás. Eu tinha sobrado da minha época de dedetização industrial, uma das minhas fachadas, um cilindro de gás CO2 puro e mangueiras de alta pressão. O quartinho não tinha janelas, exceto aquele cano de PVC quebrado onde enfiei a câmera. Se eu conseguisse passar uma mangueira por ali e vedar, o CO2 é inodoro, incolor e mais pesado que o ar. Ele preencheria o quartinho de baixo para cima. O cachorro dormiria e depois morreria, sem dor, sem barulho, sem sangue. Seria misericórdia para o animal e seria a única forma de desarmar a arma do Cláudio. Mas e o Cláudio? O Cláudio precisava ser neutralizado, não morto. Eu não sou um assassino de pessoas, a menos que seja estritamente necessário. Mas ele precisava ser tirado de circulação. Eu olhei para as imagens que capturei com o endoscópio. Os ossos. A crueldade. Eu tinha as provas, mas a polícia era lenta. Eu precisava que a polícia viesse hoje. E para a polícia vir hoje, com o BOPE e o canil, não bastava denunciar maus tratos. Eu precisava denunciar algo que eles não pudessem ignorar. Olhei para o saco preto que ele arrastou. Tinha formato humano. Podia ser um cachorro grande, mas... E se não fosse? Eu peguei o telefone. Usei um chip não rastreável. Liguei para o 190. Polícia Militar, emergência. Eu quero denunciar um homicídio em andamento. Meu vizinho acabou de arrastar um corpo humano dentro de um saco preto para os fundos da casa. Ele está coberto de sangue. O endereço é... Desliguei. Quebrei o chip. A mentira era necessária. A polícia viria procurando um cadáver humano. Eles arrombariam tudo. Encontrariam um matadouro de cães. Encontrariam um monstro. O Cláudio seria preso em flagrante. Mas eu tinha um plano B. Caso a polícia demorasse, ou caso o Cláudio tentasse soltar o cachorro antes deles chegarem, preparei o cilindro de gás. Levei para a beira do muro. Se a sirene não tocasse em 10 minutos, eu mesmo apagaria a besta para sempre. A chuva lá fora aumentou. O cenário estava montado para o ato final. E eu sabia que o Cláudio não se entregaria sem lutar. Edit 1. As viaturas estão chegando. Ouço as sirenes ao longe, mas o Cláudio também ouviu. As luzes da casa dele acenderam todas de uma vez.
Ele está correndo para o quintal. Ele vai tentar soltar o cachorro agora. Edit 2. Ele está com uma escada no muro. Ele está subindo com uma corda amarrada na corrente do cachorro. Ele vai içar o bicho. Meu Deus, o animal está louco espumando. Edit 3. Eu não tenho escolha. A polícia não vai chegar a tempo de impedir ele de jogar o bicho aqui. Estou com o cilindro, mas não vai dar tempo de gaseificar. Vou ter que usar a força bruta. Peguei meu facão de mato. O Barney está trancado no quarto blindado. É eu ou a besta agora? O confronto no muro terminou em tragédia sob a chuva, e a polícia encontrou um cenário que nem o meu pior pesadelo poderia prever. A chuva caía com uma violência bíblica, transformando o meu quintal e o do vizinho em pântanos de lama escura. O barulho da água batendo no cimento e nas folhas das árvores era tão alto que abafava as sirenes que se aproximavam, tornando-as um lamento distante e fantasmagórico. Eu estava no topo da escada de alumínio, com a metade do corpo para fora do muro, segurando o facão com a mão trêmula e escorregadia. O vento gelado cortava meu rosto, mas eu suava quente, o suor do pavor primitivo. Do outro lado, a cena era patética e aterrorizante. O Cláudio, vestindo aquela capa de chuva amarela que agora parecia uma mortalha, lutava contra a gravidade e contra a própria loucura. Ele estava no topo de uma escada de madeira podre, apoiada precariamente no muro. Ele puxava uma corda grossa que passava por uma roldana improvisada, presa no caibro do telhado do quartinho. Na outra ponta da corda, içado pelo pescoço como um pedaço de carne no abatedouro, estava o cão. O animal não latia mais. Ele emitia sons engasgados, desesperados, enquanto as patas traseiras raspavam no muro, tentando encontrar apoio. A corrente pesada batia contra os tijolos, soltando faíscas. O Cláudio puxava com força maníaca, o rosto vermelho e retorcido, gritando coisas que o vento levava embora. Ele queria jogar a fera no meu quintal. Ele queria que o animal, enlouquecido pela dor e pelo enforcamento temporário, caísse no meu gramado e estraçalhasse tudo o que visse pela frente. "Solta a corda, Cláudio!" Eu gritei, brandindo o facão, não para atacar, mas para tentar cortar a corda se ela chegasse perto. "Você vai matar o bicho!" Ele me olhou. Os olhos dele estavam vidrados, vazios de humanidade. "É presente pra você!" Ele berrou, rindo e cuspindo água da chuva. "Pega! É seu!" Ele deu um puxão final, tentando fazer o corpo do animal, que pesava uns 50 quilos, passar pela crista do muro. O cachorro, num espasmo de sobrevivência, conseguiu apoiar as patas dianteiras no topo do muro, a centímetros do meu rosto. Eu vi a boca dele, os dentes quebrados, a gengiva sangrando, a baba espessa misturada com sangue. Mas naquele segundo de contato visual, eu não vi um monstro, eu vi pânico. Eu vi um ser vivo que não entendia por que estava sendo torturado. Ele não queria me atacar, ele queria chão, ele queria respirar. Foi então que a física cobrou seu preço. A escada do Cláudio, apoiada na lama do quintal dele, cedeu. O pé de madeira escorregou no cimento liso e molhado. Não houve tempo para reação. O Cláudio soltou um grito curto quando a escada deslizou para o lado. Ele perdeu o equilíbrio. A corda escapou da mão dele. O cachorro, que estava quase no topo, caiu para trás, para dentro do quintal do Cláudio, com um baque surdo e doloroso. O Cláudio caiu logo em seguida. Ouvi o som seco, inconfundível, de osso partindo quando ele atingiu o chão de concreto de uma altura de 3 metros. O silêncio que se seguiu durou 2 segundos, apenas o som da chuva. Depois, o grito. Um grito longo, agudo, de dor excruciante. "Ah! Minha perna! Meu Deus!" Eu fiquei paralisado no topo do muro, olhando para baixo. O Cláudio estava estirado na lama, segurando a perna direita, que estava dobrada num ângulo não natural. A escada estava caída sobre ele, e a 2 metros dele, o cachorro se levantava. O animal sacudiu a cabeça, atordoado pela queda e pelo enforcamento. Ele tossiu, recuperando o fôlego. A corrente ainda estava no pescoço dele, arrastando no chão. Ele olhou para o Cláudio. Eu segurei a respiração. Pensei que veria um massacre. Pensei que o cão, treinado na dor, avançaria sobre o dono caído e terminaria o serviço. O Cláudio, percebendo o perigo, começou a se arrastar para trás, chorando, a capa amarela enlameada. "Não! Sai! Sai daqui, Satanás!" Ele gemia, tentando chutar o cachorro com a perna boa, mas o cachorro não atacou. O animal apenas ficou parado, olhando para o homem que o torturou. Ele estava exausto, ele estava quebrado. A violência tinha sido drenada dele pela queda. Ele apenas baixou a cabeça, soltou um gemido baixo e se encolheu no canto oposto, tremendo de frio e medo, longe do homem. Aquilo foi mais triste do que qualquer ataque. O animal estava tão destruído psicologicamente que nem vingança ele queria. Ele só queria paz. Foi nesse momento que as luzes estroboscópicas iluminaram a frente da casa dele. As sirenes pararam.
substituídas por batidas fortes na porta da frente. Polícia! Abra a porta! O Cláudio não podia abrir. Ele estava quebrado no quintal. Eu desci da minha escada pelo meu lado, joguei o facão na grama e corri para dentro de casa. Fui para a frente, abri meu portão e saí na chuva, com as mãos levantadas. 3 viaturas estavam lá, policiais armados, tensos, iluminando a casa com lanternas táticas. Aqui! Eu gritei. Sou o vizinho que ligou. Ele está no quintal. Um sargento veio até mim, arma em punho. Onde está o corpo? Você disse homicídio? Ele estava arrastando um saco preto. Eu vi. Mantive a mentira, que agora nem parecia tanto mentira assim, dado o cenário. Mas ele caiu. Ele caiu do muro tentando jogar um cachorro bravo no meu quintal. Ele está ferido lá no fundo. Vamos entrar. Arromba! O sargento ordenou. 2 policiais forçaram o portão social da casa do Cláudio. A madeira podre cedeu fácil. Eles entraram no corredor lateral com as armas e lanternas, gritando polícia. Eu fiquei na calçada, encharcado, tremendo de frio e choque. Ouvi a gritaria nos fundos. Parado! Mãos onde eu possa ver. Me ajuda! Minha perna! A voz fraca do Cláudio. Tem um animal aqui! Cuidado! Afasta! O som de latidos recomeçou. O cachorro, assustado com as luzes e os estranhos, começou a latir defensivamente. Não atira! Eu gritei da rua num impulso desesperado. Não atira no cachorro! Ele é vítima! Houve um momento de tensão. Sargento, o animal tá acuado, mas tá muito machucado. Tá amarrado na corrente. Ouvi um soldado gritar. O suspeito tá no chão. Fratura exposta de fêmur tá feio. Os paramédicos do SAMU, que tinham chegado logo atrás, foram autorizados a entrar. Eu me encostei no muro da minha casa e escorreguei até sentar na calçada molhada. A adrenalina estava baixando, deixando um gosto metálico na boca e uma vontade incontrolável de chorar. Não houve glória, não houve vitória do justiceiro. Havia apenas um velho quebrado na lama, um cachorro torturado e eu, cúmplice de uma escalada de violência que poderia ter acabado em morte. 10 minutos depois, o Cláudio saiu na maca. Ele estava pálido, em choque, com a perna imobilizada. Quando passaram por mim, ele virou o rosto. Ele não me olhou com ódio. Ele me olhou com medo. Um medo profundo de quem percebeu que a realidade tinha quebrado as paredes da fantasia sádica dele. Ele não disse nada. Foi colocado na ambulância e levado. Depois, um policial veio falar comigo. O senhor que fez a denúncia do corpo no saco? Fui eu. Bom, não achamos corpo humano. Achamos restos de animais no quartinho. Muitos restos. E aquele cachorro? O policial, um homem duro, balançou a cabeça enojado. Nunca vi um bicho naquele estado estar vivo. O saco preto que o senhor viu tinha restos de açougue e ossada. O cara é doente. Vamos chamar a zoonose e a perícia. E o cachorro vivo? Perguntei. A zoonose vai levar. Mas sendo realista, amigo, um animal desse tamanho treinado para matar, todo quebrado, dificilmente vai para a adoção. O protocolo geralmente é eutanásia. Aquilo me atingiu mais forte do que a ameaça do Cláudio. Eu salvei o cachorro do Cláudio para ele morrer na injeção letal da prefeitura? Eu olhei para o policial. Não. Como é? Eu fico como fiel depositário. Eu assumo a responsabilidade. Não matem o cachorro. O senhor tá louco? Aquele bicho é uma arma. Ele não atacou o dono quando ele caiu. Ele só se encolheu. Ele não é uma arma. Ele é uma vítima. Eu tenho espaço. Eu tenho dinheiro. Eu pago a clínica veterinária particular. Deixa ele sob minha guarda até o juiz decidir. O policial me olhou cansado, molhado, querendo encerrar o turno. Se o veterinário da zoonose disser que ele pode ser transportado sem risco, a gente vê. Mas a responsabilidade é sua. Se ele morder alguém, o senhor vai preso junto com o vizinho. A noite terminou comigo assinando papéis na capota da viatura sob a garoa fina que restou da tempestade. Vi o monstro ser sedado e colocado numa caixa de transporte. Ele não lutou. Ele parecia aliviado por dormir. A casa ao lado ficou vazia, isolada com fita amarela e preta. O silêncio voltou ao bairro, mas era um silêncio pesado, sombrio. Eu entrei em casa. O Barney me recebeu abanando o rabo, seco e quentinho. Abracei meu cachorro e chorei. Chorei pela crueldade que vive ao nosso lado, escondida atrás de muros e janelas fechadas. O Cláudio estava destruído. O segredo dele estava exposto. Mas a verdadeira escuridão não estava no quartinho dos fundos. Estava no fato de que, para parar um monstro, eu tive que caminhar perigosamente perto de me tornar um. Edith 1. O cachorro foi levado para uma clínica veterinária de emergência. O veterinário disse que ele tem múltiplas fraturas antigas, desnutrição severa e infecção generalizada na pele, mas o coração é forte.
Ele acordou da sedação e comeu ração da mão da enfermeira. Ele não é agressivo, ele é aterrorizado. Edith 2. A perícia encontrou no computador do Cláudio vídeos que eu não vou descrever aqui. Ele vendia conteúdo para fóruns na Dark Web, gente que paga para ver animais sofrendo. A polícia disse que isso muda tudo. Não é só maus tratos, é organização criminosa internacional. Ele não sai da cadeia tão cedo, mesmo depois que a perna sarar. Edith 3. Estou exausto. Vou tentar dormir um pouco. O pesadelo acabou, mas a imagem daquele cachorro caindo do muro vai ficar na minha cabeça para sempre. O silêncio na casa ao lado é a minha maior vitória, e o monstro que eu salvei da morte agora me ensina todos os dias o que é perdão. Passaram-se 8 meses desde a noite da tempestade. 8 meses desde que vi o Cláudio ser levado numa ambulância, gritando de dor enquanto a chuva lavava o sangue e a lama da minha calçada. Hoje, a casa ao lado é um mausoléu de tijolos e concreto, com uma placa de imóvel sob custódia judicial pregada no portão enferrujado. O mato cresceu no jardim da frente, cobrindo o caminho de pedra onde ele arrastou o saco preto naquela noite. Às vezes, quando o vento bate nas janelas vedadas com madeira compensada, eu ainda sinto um arrepio, como se a maldade dele tivesse impregnado as paredes e se recusasse a ir embora. Mas o Cláudio não volta, disso eu tenho certeza. A justiça humana, que eu tanto critiquei e desdenhei no início dessa jornada, surpreendentemente funcionou. Não porque o sistema seja perfeito, mas porque a perversidade do Cláudio era tão grotesca que não havia brecha para a defesa. A perícia digital nos computadores dele abriu a caixa de Pandora. O que começou como uma denúncia de maus tratos a um cachorro escalou para uma investigação federal de uma rede internacional de pornografia animal e rinhas virtuais. Ele não era apenas um velho sádico solitário, ele era um produtor de conteúdo para mentes doentes ao redor do mundo. Acompanhei o julgamento à distância através do meu advogado, pois fui arrolado como testemunha de acusação. O Cláudio tentou alegar insanidade, tentou dizer que ouvia vozes, que os cachorros eram demônios. Mas os registros de pagamentos em criptomoedas e as conversas frias e calculistas nos fóruns da Dark Web provaram que ele estava em plena posse de suas faculdades mentais. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele lucrava com a dor. A sentença saiu há 2 semanas. 18 anos de prisão em regime fechado, sem direito a recorrer em liberdade. A Lei Sanção, que aumentou a pena para crimes contra cães e gatos, foi aplicada com rigor máximo, somada aos crimes cibernéticos e associação criminosa. Ouvi dizer que ele está numa cela isolada, numa cadeira de rodas, pois a fratura no fêmur teve complicações graves devido a uma infecção hospitalar. Uma ironia cruel, considerando as infecções que ele causou nos animais que torturava. Ele vai morrer na cadeia sozinho, exatamente como merecia. Mas a verdadeira história, a que importa para mim, não é a queda do vilão, é a ascensão da vítima. O cachorro que resgatei naquela noite, a quem dei o nome de Dante, porque ele atravessou o inferno e voltou, sobreviveu. Mas não foi como nos filmes, onde o animal toma um banho, come uma tigela de ração e vira o melhor amigo do homem no dia seguinte. A recuperação do Dante foi uma batalha sangrenta, cara e exaustiva. As primeiras 3 semanas foram críticas. Ele ficou internado na UTI veterinária. Teve sepse, falência renal aguda por desidratação e precisou de 3 cirurgias para reconstruir a pata dianteira que tinha sido esmagada em algum momento antes daquela noite. Eu ia visitá-lo todos os dias. No começo, ele rosnava para mim, mesmo sedado. Ele não sabia o que era um toque de carinho. Para ele, a mão humana só servia para bater ou ferir. Eu ficava sentado ao lado da gaiola de inox, lendo livros em voz alta para ele se acostumar com o meu timbre, sem tentar tocá-lo. A conta do veterinário passou dos R$30 mil. Eu vendi minha moto. Usei minhas economias de férias. Não me arrependo de nenhum centavo. Quando ele finalmente teve alta e veio para casa, a adaptação foi outro pesadelo. Ele tinha pavor de portas fechadas. Se eu fechasse uma porta, ele urinava de medo e começava a uivar. Ele tinha pavor de vassouras, de mangueiras, de barulhos altos. Eu tive que adaptar minha rotina inteira. Minha casa, que antes era um bunker de vigilância fria, virou um centro de reabilitação. O encontro dele com o Barney, meu Golden Retriever, foi o momento mais tenso. Eu tinha medo que o instinto de cão de briga do Dante despertasse e ele atacasse o Barney. Fizemos a aproximação com focinheira no quintal, sob a supervisão de um adestrador comportamental especialista em casos extremos. O Barney, na sua inocência infinita de Golden, não viu um monstro cheio de cicatrizes e sem meia orelha. Ele viu um amigo. Ele abanou o rabo, trouxe a bolinha babada dele e a soltou na frente do Dante. O Dante ficou paralisado. Ele olhou para a bolinha.
olhou para o Barney, olhou para mim. Ele não sabia o que fazer. Ele nunca tinha brincado. A infância dele tinha sido roubada, mas o Barney insistiu. Deu uma lambida na orelha cortada do Dante. E pela primeira vez eu vi o corpo daquele tanque de guerra relaxar. Hoje, enquanto escrevo isso, olho pela janela do escritório, a mesma janela de onde eu vigiava o Cláudio com ódio mortal. Lá fora, o sol da tarde ilumina o gramado. O Barney está dormindo de barriga para cima, sonhando. E ao lado dele, sempre alerta, mas calmo, está o Dante. Ele ainda é um cachorro assustador para quem não conhece. Ele pesa 55 quilos de puro músculo. A cara dele é um mapa de cicatrizes brancas sobre o pelo tigrado escuro. Ele manca um pouco da perna esquerda quando o tempo esfria, mas ele aprendeu a abanar o rabo. Ele aprendeu que a mão que se levanta pode ser para jogar uma bola, não para bater. Ele aprendeu a confiar. Às vezes, eu olho para ele e sinto um frio na espinha ao lembrar daquela noite. Lembro que eu estava pronto para injetar gás carbônico no quartinho. Eu estava pronto para matá-lo por misericórdia, achando que ele era um monstro irrecuperável. Eu quase cometi o maior erro da minha vida. Eu quase tirei dele a chance de saber o que é dormir numa cama macia e comer carne cozida sem vidro dentro. Essa culpa eu vou carregar para sempre. É o preço de ter brincado de Deus e de juiz. O quartinho dos fundos da casa do vizinho foi demolido por ordem da vigilância sanitária. A prefeitura entrou lá com uma equipe de limpeza de risco biológico. Disseram que encontraram centenas de ossadas enterradas no quintal. O solo estava contaminado. Tiveram que remover 1 metro de terra. Eu assisti a demolição daqui de cima. Quando a retroescavadeira derrubou a parede onde ficava a corrente do Dante, eu senti um peso sair dos meus ombros. O templo da dor tinha caído. Eu desmontei as câmeras de vigilância invasiva. Tirei o grampo do Wi-Fi. Parei de monitorar a rua como um paranoico. A guerra acabou. Eu venci, mas não saí ileso. Aprendi que o mal não é um conceito abstrato. Ele mora ao lado. Ele compra pão na mesma padaria que você. Ele sorri e dá bom dia. E às vezes, ele usa a máscara de um velhinho inofensivo que reclama das folhas na calçada. A minha casa voltou a ser um lar, mas nunca mais será a mesma. Eu durmo com um bastão de beisebol embaixo da cama. Verifico as trancas 2 vezes. A inocência que eu tinha antes de encontrar aquele vidro na carne do Barney morreu e não volta mais. Mas quando acordo no meio da noite com pesadelos, porque eu também tenho pesadelos com os gritos do Cláudio e o cheiro daquele quarto, eu desço até a sala. O Dante geralmente acorda quando me ouve. Ele levanta a cabeça pesada do sofá, me olha com aqueles olhos âmbar que um dia foram cheios de loucura e hoje são poços de gratidão, e solta um suspiro profundo antes de voltar a dormir. Aquele suspiro é o som da paz. E por esse som, eu faria tudo de novo. Eu pularia o muro, eu invadiria a rede, eu enfrentaria a chuva e o inferno. Porque salvar uma vida não muda o mundo. Mas, para aquela vida, o mundo mudou para sempre. E o meu mundo agora é protegido por 2 cães. Um que nasceu no amor e outro que sobreviveu ao ódio. E, sinceramente, eu não trocaria a lealdade do Dante por nada. Ele sabe o que é a escuridão, assim como eu. E talvez por isso a gente se entenda tão bem. Agradeço a quem acompanhou meu relato. Cuidem dos seus bichos. Vigiem seus vizinhos. E nunca, jamais, subestimem a capacidade de regeneração de um ser vivo, nem a capacidade de destruição de um ser humano. Edite 1. O Dante foi castrado e vacinado. O veterinário disse que ele tem cerca de 4 anos, mas o corpo parece de um cão de 10. Estamos tratando uma artrite precoce, mas ele não sente dor. Toma remédio direitinho misturado no patê, sem vidro, graças a Deus. Edite 2. Para quem perguntou sobre o processo, sim, eu respondi a um inquérito por invasão de domicílio, já que admiti que pulei o muro para salvar o cachorro. Mas o juiz considerou estado de necessidade para proteger um bem jurídico, a vida do animal. Fui absolvido, mas levei uma bronca oficial para nunca mais brincar de Batman. Edit 3. Hoje de manhã, o carteiro passou e a moto fez aquele barulho alto. O Cláudio costumava gritar da janela. Hoje houve apenas silêncio na casa ao lado. O Dante nem levantou a cabeça. A gente venceu.